Olá, quarto ano. Vamos lá começar a nossa aula de ciências. Então, para a gente começar a nossa aula de ciências, você vai pegar o seu caderno integrado que você recebeu, né? Lápis com borracha e agora prestar muita atenção para a nossa aula, tá certo? Então, boa aula, preste bem atenção. O caderno de integrado é esse daí que vocês receberam e você vai agora abrir na página 4, né? E nós vamos falar sobre os seres autótrofos. Então, seres autótrofos e heterótrofos. O nome é complicado, mas nós vamos aprender, é bem facinho. Seres autótrofos e seres heterótrofos, tá certo? Então, vamos lá. Na página 4 do seu caderno de atividade, vai estar aí, e nós vamos agora aprender sobre autótrofos. Você sabe o que são autótrofos? Não, nunca ouvi falar. Então, vamos lá. Seres autótrofos são aqueles seres que eles produzem o seu próprio alimento, tá certo? Então, aqueles seres que eles mesmos é que produzem o seu próprio alimento, eles são chamados de seres autótrofos, tá bom? Então, não esqueça. Seres autótrofos, aqueles seres que vão produzir o seu próprio alimento. Então, os autótrofos, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Um exemplo, as plantas, né? As plantas, algas e algumas bactérias. Então, aqui algas e bactérias, né? Então, as plantas e algas e algumas bactérias, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, elas são chamadas de seres autótrofos, tá certo? Então, vamos conhecer aí, que a Pro já acabou de mostrar aqui no seu livro, as plantas, né? As algas e algumas bactérias. Então, elas são chamadas de seres autótrofos, são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Na página 5, nós vamos ver aí que os seres autótrofos utilizam o que para produzir o seu próprio alimento? Eles vão utilizar a água, né? E o gás carbônico é aquele gás que a gente não precisa mais e a gente acaba colocando para fora na hora que a gente respira, né? Então, quando a gente puxa o ar para dentro, a gente puxa o oxigênio. E quando a gente joga o ar para fora, por meio do nosso nariz, das narinas ou também da boca, quando a gente bota aquele ar para fora, ali é o gás carbônico, tá certo? Então, os seres autótrofos, eles vão utilizar a água e o gás carbônico, que é aquele que a gente joga para fora, para produzir o quê? O oxigênio e a glicose por meio da luz do sol. Então, eles vão pegar o gás carbônico e água para produzir, né? O oxigênio e a glicose por meio da luz do sol. Assim, eles conseguem a energia necessária para a sua sobrevivência. Então, aqui está um esqueminha representando, né? Então, eles vão produzir através desses elementos aí. Vamos ver aí um esqueminha da fotossíntese. Então, a fotossíntese, né? Que a fotossíntese que são seres vivos, eles utilizam a água e o gás carbônico para produzir o oxigênio e a glicose, e eles são chamados de fotossíntese, né? Esse processo aí é chamado de fotossíntese. Então, o processo dessa fabricação aí é a fotossíntese. Então, vamos ver. A planta, né, que é um autótrofo, eles vão pegar o quê? O gás carbônico, que é aquele que a gente joga para fora, vão pegar também a energia do sol, e vão produzir a fotossíntese. Quando eles produzem a fotossíntese, eles jogam o oxigênio que eles não precisam para fora. E é esse oxigênio que a gente precisa para respirar, né? Então, existe uma troca entre a gente e as plantas, né? Como? A gente pega o oxigênio que eles jogam para fora, que eles liberam, e a gente dá o gás carbônico que eles precisam para fazer a sua fotossíntese. Então, eles vão pegar o gás carbônico, energia do sol e água e sais minerais, né? A vitamina que eles retiram da terra. Então, eles vão pegar água, sais minerais, a energia do sol e o gás carbônico para produzir a fotossíntese, né? Seu alimento. E aí eles vão liberar para fora, eles vão mandar para fora o oxigênio, que é esse gás que a gente utiliza na nossa respiração, tá bom? Então, vamos ver aqui mais um exemplo aqui, que a Pro trouxe para vocês verem.
que é a planta, o autótrofos, né? O autótrofos, ele está pegando o que é a energia do sol, água, né? Que a gente chama de H2O, que é água, e também as vitaminas da terra. Então, eles estão pegando isso aqui para produzir o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, que é esse processo aí, né? A fabricação do alimento, a fotossíntese. Então, a água, que é H2O, né? E vai pegar a luz do sol também, né? E eles vão pegar também a vitamina, os sais minerais que existem no solo, né? E daí ele vai produzir o seu próprio alimento. Aqui está mostrando como é que está esse processo da fotossíntese. Na página 6 do seu livro, está dizendo aí: existe também aqueles seres que não sabem, não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles são chamados de quê? De heterótrofos. Então, seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, como os autótrofos, são os heterótrofos. Então, eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento. Exemplo, leão, guaxinim e outros animais aí que eles precisam, né, se alimentar. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles precisam ir em busca desses alimentos. Então, esses aí são alguns animais que não sabem produzir o seu próprio alimento. Então, agora que vocês já sabem que autótrofos são aqueles animais que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Águas, bactérias, plantas, e também tem os heterótrofos, que é aqueles que não sabem produzir o seu próprio alimento, como o leão, o guaxinim e outros animais, né? Aí você vai fazer o que agora? Você vai completar esse espacinho aqui com essas palavras que estão aqui no quadro. Então, você vai pegar essas palavras que estão no quadro e completar, de acordo com o que você acabou de estudar, tá bom? Então, você vai completar aqui com essas palavras que estão aqui no quadro. Na página 7 do seu livro, está dizendo, né, que agora que você já sabe que as plantas, as algas e bactérias, elas obtêm seu alimento por meio da fotossíntese, né? Quando elas produzem o seu próprio alimento, e que para essa produção, a produção da fotossíntese, ela precisa de alguns elementos, né? Como a luz do sol, a água, as vitaminas, né, os sais minerais da terra, energia do sol, gás carbônico. Então, elas precisam desses elementos para produzir a fotossíntese. Você vai mostrar que você aprendeu sobre o que a Pro acabou de explicar e você vai marcar o que são utilizados nesse processo. Aqui tem alguns elementos e você vai marcar, circular ou fazer um X nos elementos os seres autótrofos utilizam na fabricação da fotossíntese, né? No processo da fotossíntese. O que é que ele vai utilizar aqui desses elementos aqui mostrados? Você vai marcar um X ou circular quais deles é utilizado na fabricação da fotossíntese, na produção da fotossíntese, tá certo? E abaixo aí você também vai completar a cruzadinha com as dicas que está dando aqui na tabela, né? Tem uma tabelinha aqui com algumas dicas. Você vai ver a dica número 1 e vai completar aqui qual a dica, de que a dica está falando, né? Qual é a palavrinha aí que a dica deu. E você vai completar a cruzadinha de acordo a essas dicas, tá certo? Mostre que você é capaz aí e que você acabou de ouvir o que a Pro explicou, pode ler também no seu caderninho aí que está explicando direitinho e fazer a atividade aí da página 7 também, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido sobre os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Espero que você também tenha entendido o processo da fotossíntese, os elementos que eles precisam para produzir, né, seu alimento, para a produção da fotossíntese. Então, não esqueça de tirar foto da atividade e enviar no privado da prova para registrar sua frequência da atividade do dia, tá certo? Até amanhã, um beijinho da Pro e amanhã a gente se vê em mais uma atividade. Não deixe de enviar a foto da sua atividade de português e de ciências, que foi a atividade de hoje. Beijos e até amanhã. Qualquer dúvida, pode perguntar no privado da Pro, tá certo?